Por que você precisa conhecer a família Valadão, o clã por trás da Igreja da Lagoinha? Vamos ler juntos aqui. Nacionalismo cristão e teologia do domínio são marcas da igreja liderada por André Valadão, denunciado ao Ministério Público por LGBTQIAP fobia, meus queridos. Vamos lá por dentro de tudo. Reportagem aí da Luciana Peterson e do Ronilson Pacheco. Vamos entender direitinho. Uma igreja que reúne a ex-ministra Damares Alves, o deputado André Janones e visitas de Jair e Michele Bolsonaro, uma família pastoral midiática que apoiou a candidatura presidencial de Marina Silva 2 vezes, se reuniu com Dilma Rousseff em 2013 e fez campanha explícita por Bolsonaro em 2018 e 2022. Um patriarca que gravou um vídeo viral afirmando que Guilherme de Pádua morreu agorinha mesmo, exibindo um sorriso. Essa é a família Valadão, liderança da Igreja Lagoinha, uma das mega igrejas que mais tem se destacado no cenário evangélico brasileiro. A Igreja Batista Lagoinha nasceu em 1957, na periferia de Belo Horizonte, e passou a ser liderada por Márcio Valadão 15 anos depois. Ele é pai de Ana Paula, André e Mariana, que na juventude passaram a liderar ministérios e cultos, além de investirem na carreira artística e pastoral, fortalecendo o poder da família dentro e fora da instituição. A Lagoinha, então, expandiu até contar com hoje com mais de 700 filiais pelo Brasil e pelo mundo. Após uma crise interna no final de 2022, a Lagoinha Global, denominação que comanda todas as filiais e governança da igreja, passou para a liderança de André Valadão, que tem aproveitado a posição de poder para emitir falas homotransfóbicas diante do público. Desde os primórdios, o Ministério da Família Valadão é pautado pela teologia do domínio, criada para ampliar o impacto cristão na agenda social dos Estados Unidos e importada para o Brasil por meio de missionários e pregadores. Olha aí, Bernadette, Pedro, até a cirurgia vou ajudar como puder, depois infelizmente vou ficar só como membro progressista até a recuperação total, tá? Fica tranquila, minha querida, ó. Beijo, muito obrigado pela sua ajuda aqui, sempre presente, e também a todo mundo que está assistindo aqui a live. Estou muito feliz aí pelo grande público hoje. Segundo a teoria, cristãos devem dominar as 7 esferas da sociedade: religião, família, educação, política, mídia, artes e entretenimento e negócios. Os caras são ambiciosos pra caramba. Entre os pensadores dominicionistas, destaca-se Cindy Jacobs, referência da família Valadão. Em um congresso ligado à Lagoinha em 2013, Cindy proferiu uma profecia de que Deus transformaria o Brasil a partir da oração dos cristãos, inclusive no cenário econômico. Assim diz o Senhor, é o meu desejo abater o principado da corrupção, afirmou a pastora. A profecia foi atribuída por fiéis à Operação Lava Jato, que começou meses depois. Durante o período eleitoral de 2022, Cindy voltou a profetizar: ou vocês vão cair em dias de anarquia e dias de muitas trevas, ou Deus vai levá-los à terra das promessas. A profecia foi utilizada para incentivar o voto em Bolsonaro por pastores fundamentalistas. O plano de dominação por vias políticas institucionais, uma das esferas da teologia do domínio, se explicitou diversas vezes nos discursos do clã Valadão, exemplificando na voz de Ana Paula Valadão em um vídeo de 2014. Nós ousadamente declaramos: queremos, iremos sim para aquela área mais temida pelas trevas, para que nossa invasão venha mudar a história. Nós estamos indo, Satanás, para a política brasileira, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja do Senhor. Na época, atribuiu-se à oração a expectativa de vitória de Marina Silva nas eleições presidenciais. Marina foi apoiada em 2010 e 2014 pela família Valadão, inclusive com uma campanha que incentivava o uso de coques para endossar a candidata. Entretanto, em 2022, André Valadão declarou repúdio à figura da atual ministra por seu apoio ao PT. Eu nunca votei em Marina Silva. É uma bandida louca, sempre foi. Tweets de André comprovam que o pastor já apoiou Marina no passado. Em 2017, a igreja recebeu o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, em um culto liderado por André Valadão, para falar sobre corrupção. Na ocasião, os membros da igreja se levantaram e saíram da igreja por discordarem do viés da palestra. No culto seguinte, André deu uma bronca nos liderados por fazê-lo passar vergonha.
Já o governo Bolsonaro teve intensa ligação com a família Valadão, com destaque para Damares Alves. Membro da Lagoinha, ela declarou no púlpito que sua posição como senadora e depois ministra significava que era tempo da igreja governar. No aniversário de 50 anos do ministério do patriarca Márcio Valadão, a sede da Lagoinha em Belo Horizonte recebeu a visita de Jair e Michele Bolsonaro aos gritos de mito da congregação. Michele tem como intercessora a mãe espiritual Ezenete Rodrigues, que também exerce essa função na vida de Ana Paula Valadão, na igreja e na banda Diante do Trono. Segundo a ex-primeira-dama, Ezenete se tornou sua intercessora por ordem de Márcio Valadão. Ela esteve ao lado de Michele no dia da derrota de Jair no segundo turno. Fala, sindical influencer, quero te entrevistar, querido. Opa, bom dia, tamo junto, querido. Além da política, o plano de domínio da família Valadão também passa pela esfera de artes e entretenimento, por meio da banda Diante do Trono, uma das mais importantes referências musicais do cenário gospel brasileiro. Liderado por Ana Paula Valadão, o grupo teve entre seus integrantes André Valadão e Mariana Valadão, Nívia Soares e Helena Tanuri, famosos artistas cristãos. A Igreja Lagoinha também é dona da emissora de televisão Rede Super e Rádio Super, que veicula cultos da Lagoinha e programação cristã em 13 estados brasileiros. Desde 1998, o Diante do Trono tem gravado músicas que passaram a ser cantadas no cotidiano das igrejas, o que é considerado um verdadeiro sucesso no contexto cristão. Como forma de difundir sua mensagem de domínio, a banda fez turnês de gravação de DVDs por todas as regiões do país. Com estética verde e amarela e bandeiras do Brasil, o grupo chegou a reunir 180 mil pessoas no Maracanã e 1 milhão de pessoas na Esplanada dos Ministérios em Brasília. É um império isso aqui, hein, gente? É um império muito louco. Vamos seguindo aqui. Pessoas LGBTQIAP+, e a família Valadão. Não é de agora que membros da família Valadão têm emitido falas homotransfóbicas, mas o tensionamento da Lagoinha em relação a pessoas LGBTQIAP+, é complexo. Recentemente, após alcançar o cargo de liderança na Lagoinha Global, André Valadão dedicou pregações do mês de junho, em que tradicionalmente é celebrado o orgulho LGBTQIAP+, para veicular discursos homotransfóbicos no púlpito da Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos. Em uma das pregações, com o título Deus odeia o orgulho, André inferiu que é responsabilidade dos cristãos provocar a morte de pessoas LGBTQIAP+. Acabou denunciado ao Ministério Público de Minas Gerais pela deputada federal Érica Hilton. Há 10 anos, a Lagoinha Savassi, outra unidade da igreja em Belo Horizonte, criou o movimento Cores, dedicado ao acolhimento de pessoas LGBTQIAP+. Embora tenha surgido com a premissa de incentivar o celibato entre os homossexuais, o movimento teve uma guinada e hoje agrega a certa diversidade de pensamento. Entre os 600 membros existem tanto pessoas que consideram a identidade LGBTQIAP+, pecado, e as que não, assim como as que permitem viver relacionamentos homoafetivos. Liderado pela pastora Priscila Coelho, ex-apresentadora da Rede Super e uma mulher lésbica que diz ter abraçado o celibato como escolha pessoal, o movimento escolheu se desligar da estrutura da Lagoinha após as falas de André Valadão. Na nota de desligamento, a pastora Priscila agradeceu a Lagoinha, especialmente ao pastor Márcio Valadão. A estrutura de fundamentalismo evangélico que circula na Lagoinha vai além das terras brasileiras. Durante anos, Lagoinha nutriu uma parceria com John Mulindi, fundador e presidente da World Trumpet Mission, em Kampala, Uganda, uma das grandes vozes a favor da pena de morte para pessoas LGBTQIAP+, no país. No mesmo congresso em que Cindy Jacobs profetizou sobre a corrupção em 2013, o Diante do Trono recebeu Mulindi. Em sua pregação, ele falou sobre a necessidade de denunciar os pecados para que a nação prospere. A Lagoinha também tem em sua estrutura a Estância Paraíso, um retiro espiritual na região metropolitana de Belo Horizonte, comandada pela intercessora de Michele Bolsonaro. Segundo denúncias, a estância possui um tratamento para reversão de sexualidade, conhecido popularmente como cura gay. Por tudo isso,
Um olhar atento para a movimentação da Lagoinha nos ajuda a compreender o cenário de capilaridade e articulação do fundamentalismo e da radicalização construída gradativamente em muitas igrejas. Um processo que está longe de ter sido formado em 4 anos do governo Bolsonaro, mas que encontrou nele a maturidade suficiente para gerar declarações públicas de ódio às pessoas LGBTQIAP+. Boa matéria, viu, gente? E, aliás, eu já tinha escutado algumas histórias da Lagoinha do Daniel César, que é colunista lá no site Na Telinha, que ele tinha feito parte dessa igreja, e essa matéria vem aprofundar aí algumas impressões que nós temos, meus queridos e minhas queridas.